nossos estudos aqui nesta noite e que, como eu disse, que seja o Espírito de Deus que esteja no controle desta atividade, que possamos fazer uma atividade que seja bem feita e que seja do agrado do eterno Deus de Israel. Quem estiver com a sua Bíblia, por gentileza, abra comigo em Gálatas, no capítulo 1, de versículo 6 até o 12, e vamos ver que nós encontramos aqui o apóstolo Paulo nos dizendo, e diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, ou seja maldito. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos pregar evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema, seja maldito. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar os homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Cristo. Então vamos seguindo aqui com os nossos estudos na Palavra de Deus. Paulo ele começa a produzir essa carta aqui, meus irmãos, por volta do ano 49 depois de Cristo. E isso já quase no período em que ele estava para partir. E pelo que vocês perceberam aí, com muito assombro, ele se dirige aí à igreja de Galácia, trazendo duras palavras. São palavras duras e chega a dizer que o ensinamento que estava correndo entre eles ali era um ensinamento que ele chamou de anátema. Ele chamou de ensinamento maldito. Mas nós vamos aqui analisar o contexto desta passagem para ver o porquê o apóstolo Paulo ele foi tão direto aqui e o porquê ele foi tão duro usando essas palavras aqui e disse que o evangelho que estava correndo entre eles ali era um evangelho, um anúncio ali de palavras que ele considerou maldito. Então ele traz duras palavras à igreja de Galácia, cidade essa que é situada ali na região central da atual Turquia, em um local ali que os seus primeiros moradores chamavam de Anatólia, é a atual Turquia ali. E ele traz palavras duras, pois ele visava resolver um problema que estava acontecendo ali entre eles, um grave problema que estava ocorrendo lá entre os Gálatas. Eles estavam abandonando o evangelho de Cristo e passando para outro evangelho, o qual ele diz que não é outro. Ele diz ali que alguns estavam perturbando a fé dos irmãos ali, perturbando a paz e tirando a comunhão. Então, é um problema grave que estava ocorrendo lá. Os Gálatas estavam abandonando a fé verdadeira e abraçando um falso evangelho pervertido que era trazido por uns homens ali que nós classificamos pelo nome de judaizantes. Ali no ramo do estudo da teologia, eles classificam como judaizantes o nome desses homens ali que traziam esse ensino pervertido e deturpado que estava causando divisão ali em Galácia. Chamamos de judaizantes porque eles queriam, meus irmãos, que os crentes ali da Ásia se circuncidassem e chegavam a dizer que quem não se circuncidasse não seria salvo jamais. Mas vamos seguindo ali. Então, eram os judaizantes que diziam que só a graça de Cristo não era suficiente. Eles diziam que os irmãos deviam cumprir a lei ali em seus ritos ali, leis alimentícias, guardar o sábado, as luas novas, todas aquelas festividades, mas eles eram gentios. E eles estavam recebendo o evangelho da graça. Então, desta forma, o que bastava era a graça para ser salvos. Isso era
pela fé. Então eles diziam que só a graça não bastava, não era suficiente para ser salvos, mas deveriam ser circuncidados, e nesse sentido, a lei de Moisés, na concepção deles, iria completar a obra de Cristo, que segundo eles era incompleta. Segundo a interpretação dos judaizantes, para que a pessoa de fato pudesse conquistar a salvação, ela tinha que se circuncidar, guardar as festas ali dos judeus, as luas novas, leis alimentícias. E Paulo ele fica pasmado e ele diz: admira-me muito que vocês estejam passando do evangelho genuíno de Cristo a outra coisa. Não é outro evangelho, é outra coisa que estão ensinando aí para vocês. Vocês estão deixando de lado o que eu ensinei, o que os meus irmãos, os outros apóstolos ensinaram, e estão passando para outra coisa. E isso aí que eles diziam, que as pessoas para serem salvos tinham que ser circuncidados, encontra-se em Atos capítulo 15 e versículo 1. Abra comigo aí para que vocês tenham uma ideia clara de como foi relatado isto ali. Atos capítulo 15 e versículo 1 diz o seguinte aqui, ó: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Então essa era a principal mensagem ali dos judaizantes, que diziam que se a pessoa não se circuncidasse, não cumprisse a lei, ela de fato não seria salva. Mas a mensagem que Paulo ensinava era clara. E ali em Efésios capítulo 2 e versículo 8 nós encontramos ele dizer o seguinte: salvos pela graça, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Vamos abrir essa escritura aqui para nós termos um contexto aqui, ó. Efésios capítulo 2 e versículo 8. Veja o que nós encontramos aqui, ó, em Efésios capítulo 2 e versículo 8, ó. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então o apóstolo Paulo, com seus ensinos, com a inspiração do Espírito Santo, ele era claro ao dizer: salvos pela graça, e isso não vem de obras, para que ninguém se glorie. Isso é um dom de Deus. Você foi atraído pela unção do Espírito Santo, por essa genuína graça dele, irresistível, e assim você foi salvo. Mas porque ele te escolheu, não houve obra que você pudesse fazer ali para que pudesse completar essa obra de salvação de Cristo Jesus ali. A obra já foi completa. A única coisa que o ser humano devia fazer era confessar Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. E isso nós encontramos ali em Romanos 10, versículos 10. Veja o que nós encontramos aqui, ó, para que vocês tenham um contexto de que a mensagem de Paulo era clara, ó. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então ele diz que com o coração se crê para a justiça, mas era com a boca que a pessoa confessava para a salvação. Confessava o quê? Confessava que Jesus Cristo era seu único e suficiente Salvador, e desta forma ela iria receber a graça de Cristo e assim receberia salvação. Não por obras da lei, mas seria justificado pela fé. Então, eles diziam que quem não se circuncidasse não poderia ser salvo. Como eu disse, quando Paulo dizia, como Paulo pregava, e que como a mensagem que Paulo pregava era clara: pela graça sois salvos. E no verso 6, o que nós encontramos aqui, ó? Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então, ele disse: eu estou admirado, eu estou perplexo, porque tão depressa vocês estão passando do evangelho genuíno que foi pregado por mim e por meus irmãos, o restante dos apóstolos, a outro evangelho, o qual não é outro,
É outra coisa que alguns estão trazendo ali. Então no verso 6 ele aponta que eles, ao aceitar a mensagem dos falsos mestres, eles não estavam deixando a Paulo, não estavam deixando os apóstolos, mas eles estavam deixando o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Verso 7, veja o que nós encontramos aqui, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Ele diz, não é outro evangelho. Há alguns entre vós aí que querem perverter a comunhão que vocês têm com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele declara que os judaizantes estavam perturbando a igreja com as suas heresias e, de fato, tirando a comunhão dos crentes ao perverter a palavra, o evangelho, e com isso ele quer alertá-los a ficar com a palavra. E isso nós encontramos ele frisando também em 1 Coríntios capítulo 4, para que vocês vejam que Paulo sempre foi enfático com os seus ensinos, ele sempre foi claro ao dizer que os crentes deviam se manter com o que foi ensinado. Então, 1 Coríntios capítulo 4, versículos 6 e 7, veja o que nós encontramos aqui, Diz assim, estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento do outro. Vou repetir, estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento do outro, pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te gloriais, como se não tiveras recebido? Então ele continua pontuando que os irmãos deviam ficar com a palavra, com aquilo que estava escrito, e que eles deviam entender que eles haviam recebido para isso, para depois oferecer. Porque se eles não houvessem recebido essa palavra por meio de Paulo e os demais, eles não teriam com o que falar. Então era necessário se manter com o ensino. Então, ele está querendo alertá-los a não darem ouvidos a falácias e especulações humanas. E é por essa linha de pensamento que ele segue nos versos 8 e 9. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema, seja maldito. E o que o apóstolo Paulo ele faz agora? Ele apela para os anjos. E ele começa a dizer declaradamente aqui que ainda se um anjo viesse do céu à terra e pregasse outra coisa além do que estava escrito, era para ser considerado maldito. Por quê? Porque Deus tem uma única e genuína palavra. E se aquilo que os apóstolos estavam pregando era a genuína palavra de Deus, não tinha necessidade que um anjo viesse à terra e pregasse outra coisa, além do que estava escrito, porque aquilo já era suficiente. Então ele apela para os anjos ao declarar que mesmo que um anjo viesse à terra e pregasse outra mensagem, outro evangelho que fosse além do que ele havia pregado, era para ser declarado maldito. Tudo aquilo que fosse além do que ele havia escrevido em suas cartas era para ser descartado e considerado maldito, anátema. Desta forma, ele queria frisar que a palavra revelada está acima dos anjos, acima de homens, acima de demônios. Então eu vou repetir isso aqui. Então o apóstolo Paulo ele começa ali a apelar para os anjos, porque ele quer dizer que o evangelho, a palavra de Deus, aquilo que já foi revelado, aquilo que está impresso nas Sagradas Escrituras,
está acima de anjos, demônios, pastores, profetas, evangelistas. Ele está acima de todos os ministérios. E Paulo está frisando aqui que nem mesmo ele era capaz de mudar uma vírgula daquilo que Deus havia entregue para ele. Então vamos seguindo aqui, ó. Então, ele diz que o evangelho, a palavra, a mensagem estava acima dos anjos e dos mensageiros, dos apóstolos, pois eles nada menos eram instrumentos, pessoas que foram comissionadas para transmitir aquilo que Cristo entregou. E transmitir a palavra da forma que foi entregue, sem alterar com suas ideias humanas, com suas conjecturas, sem nada que fosse deles. Então, nós vamos seguindo aqui, ó. Então, está acima dos apóstolos, dos profetas e dos pastores, pois eles nada mais eram que homens que foram comissionados a transmitir a palavra, o conteúdo da mesma mensagem da forma que foi entregue por Cristo. E nesse sentido, nem mesmo Paulo poderia mudar aquilo que estava escrito. E vamos seguindo aqui, ó. E desta forma, nem mesmo Paulo podia mudar aquilo que estava escrito. Nem mesmo Paulo poderia mudar o que Cristo, o Senhor, revelou. E desta forma, não era Paulo que dava autoridade à palavra, à mensagem que ele estava pregando, mas Cristo, o verdadeiro Deus. Era ele que dava autoridade e veracidade a todas aquelas palavras que Paulo estava pregando e fazia o evangelho que Paulo estava pregando genuíno e o dos outros incorretos, evangelhos falsos. Porque ele estava comissionado com o Espírito Santo de Deus a transmitir aquilo que o Senhor entregou para ele. E vamos seguindo aqui, e de versos 10 e 11, veja que nós encontramos aqui, ó. Porventura procuro eu agora o favor dos homens, ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo os homens, não é segundo o homem. E o que ele está querendo dizer com isso aqui, ó? Então ele argumenta que ele não procurava agradar a homens, mas a Deus, pois ele não estava mudando a mensagem, como os judaizantes diziam, porque os judaizantes saíam de congregação em congregação espalhando que o apóstolo Paulo estava mudando a mensagem para que ela se tornasse mais doce, mais palatável, e assim fosse de fácil aceitação aos gentios. E ele disse, eu não mudei a revelação, eu estou entregando aquilo que o Senhor me comissionou a pregar. Seja doce ou amargo, é aquilo que o Senhor colocou na minha boca. Eu não aprendi isso de homem nenhum. Isso foi uma genuína revelação que eu recebi de Deus. Então, eles acusavam a Paulo de estar mudando a palavra para que ela se tornasse mais palatável ali para os gentios. Mas Paulo de fato estava pregando a genuína palavra de Deus. E como eu disse, fosse doce ou amarga, era aquilo que o Senhor entregou para ele. Então, eles estavam acusando o apóstolo Paulo de algo que eles faziam. Eles estavam mudando a palavra para que assim achasse uma harmonia entre lei e graça. E nós aprendemos através das Escrituras que a lei era apenas uma sombra daquilo que viria posteriormente ali no período da graça. E no verso 12, ó, veja o que nós encontramos aqui, ó. Porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então esses homens aí estão pregando à torto e à direito coisas que eles pensam. Mas o que eu estou pregando, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó, está apresentando as credenciais apostólicas dele. Eu recebi do Senhor. Isso foi uma revelação genuína e especial.
Não são coisas da minha cabeça, eu estou pregando o que o Senhor me disse para pregar. Então, ele reforça o seu argumento dizendo que o evangelho que ele pregava, ele não havia aprendido de homem algum, mas ele havia recebido uma revelação direta, pessoal e especial de quem? Do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso aqui, com certeza, ele está fazendo uma breve referência daquilo que havia acontecido há mais de 10 anos atrás, há 14 anos atrás, aonde ele não sabia se no corpo ou fora do corpo, Deus o sabia, ele tinha sido levado ao terceiro céu. Ele havia chegado à presença de Deus, e o que havia acontecido com ele, ele relata ali em 2 Coríntios capítulo 12, ele ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito dizer. Então ele havia recebido uma revelação direta, especial e pessoal do próprio Deus. Então aqui ele está demonstrando as suas credenciais. Eu vi a Cristo face a face e por isso sou um genuíno apóstolo, diferente dos judaizantes que pregam o que querem, o que pensam. Eu sou dirigido pelo Espírito Santo. Então ele segue aqui com o seu ensinamento, Então ele reforça o seu argumento dizendo que o evangelho que ele pregava, ele não havia aprendido com homem algum, mas que havia recebido de uma revelação direta, pessoal e especial do próprio Cristo. Com isso refutando outra mentira ensinada ali pelos judaizantes, que diziam que o mestre de Paulo era aquele que havia batizado ele. Eu acredito que vocês se lembram que o homem que batizou Paulo foi Ananias. E eles alegavam que tudo que Paulo estava ensinando ele havia aprendido com Ananias. E ele está dizendo, eu não aprendi de homem nenhum. O que eu tenho trazido para vocês, eu recebi como uma revelação direta, especial e pessoal do próprio Deus. Foi Cristo que me comissionou a pregar, não foi Ananias, não foi os outros apóstolos, mas eu, diferente deles, como um abortivo, foi chamado como apóstolo dos gentios. Então ele refuta outra mentira dos judaizantes que diziam que o mestre de Paulo era Ananias. Desse modo, desmentindo os falsos mestres, ele declara que foi mediante a revelação que ele pôde pregar o evangelho, não por meios humanos. E desta forma, eu já vou partir aqui para a conclusão deste sermão, para algumas aplicações. Primeira aplicação que vocês podem aprender aqui com esse texto. Nunca se deixe levar por ideias humanas, porque ali os irmãos da Galácia estavam se deixando levar por ideias humanas e vocês viram o estrago que estava acontecendo ali. Eles estavam perturbados, saindo da comunhão e perdendo ali a direção que vinha através da palavra. Então, nunca se deixe levar por ideias humanas que surjam em nosso meio. Se oriente pelo revelado. Deuteronômio capítulo 29 e versículo 29. As coisas reveladas pertencem a nós e a nossos filhos, porém as ocultas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Aquilo que está revelado, aquilo que está claro, aquilo que está patente, que é palpável, nós estaremos ensinando, nós estaremos pregando, nós estaremos repetindo. Agora, aquilo que não está revelado, aquilo que não está claro, ali onde a Bíblia silencia, nós iremos silenciar. Segundo ponto aqui de aplicação. Quem perverte a palavra, meus irmãos, ele tira a comunhão da igreja. Então, quem perverte a palavra revelada, perturba a igreja e retira a comunidade da comunhão com Cristo. Os judaizantes ali, o que eles estavam fazendo? Perturbando os crentes ali na Galácia e tirando eles da comunhão com Cristo, pois atraíam as pessoas para si e tiravam o foco de Cristo. E aqui uma outra aplicação que nós podemos dar a respeito aqui desse texto é o seguinte, que um falso profeta, ele é marcado nesse seguinte fato aqui. Ele vai atrair as pessoas para si próprio e ele não vai apontar para Cristo. Ele vai estar apontando para ele,
dizendo que ele é o Cristo, dizendo que ele é o Deus, para que o povo o adore e se esqueça de Cristo. Jogue Cristo para debaixo do tapete e chama a atenção para si mesmo. Então, quem perverte a palavra revelada perturba a igreja e retira a comunidade da comunhão com o Senhor e trazem uma inversão. Então tome cuidado, pois nem todos eles se preocupam em ficar com a palavra revelada. Terceiro ponto aqui de aplicação, como eu já frisei anteriormente, a mensagem, o evangelho, ela está acima de anjos, demônios, pastores, pregadores, mestres, profetas, evangelistas e apóstolos. Está acima de todos os ministérios que possa existir aqui na terra. E nesse sentido, nem mesmo um profeta, mesmo que ele seja divinamente inspirado pelo Espírito Santo, ele não pode alterar uma vírgula daquilo que Cristo entregou para que ele pregasse. Então a mensagem, o evangelho está acima de anjos, demônios, pastores, profetas, apóstolos, ou seja, acima dos ministérios. Nem mesmo um profeta, por sua própria conta, ele tem poder para mexer no evangelho. E o quarto e último ponto aqui, nós devemos ficar apenas com o que Deus revelou, de modo que o que ele queria que nós soubéssemos, aquilo que seria suficiente para nós, ele deixou impresso nas páginas da Bíblia. O que passar daquilo que está escrito é anátema, é maldito, é fogo estranho, e isso não pertence a Deus, é algo que o diabo está trazendo e trazendo confusão, como disse ali, trazendo uma inversão e levando as pessoas a adorar o homem e deixar a Cristo de lado. Bom, que o Eterno nos abençoe grandemente.